Salve motociclista! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Moto Vento Estrada. Aqui eu discuto assuntos importantes para você nunca mais sofrer um acidente de moto. Eu sou Fernando Gomes e o tema de hoje é para onde olhar quando se está conduzindo moto. Pois é, a principal coisa quando se está andando de moto é o que você está enxergando e saber onde olhar ou o que olhar é fundamental para todo motociclista. Um consenso entre todo mundo que dirige qualquer veículo é que você deve estar sempre prestando atenção, olhando lá na frente. Mas e aí? Será que é só isso? Olhou para frente e tá tudo certo? E aí, o que você acha? Pois é, durante esse podcast eu pretendo te mostrar que não é só isso não. Porque uma coisa que eu gostaria muito de falar com vocês aqui é uma coisa chamada fixação do olhar. Do inglês, pessoal do inglês, tanto britânico quanto americano, eles chamam de target fixation. E o que é target fixation? Lá na Segunda Guerra Mundial, descobriram que tinha uns pilotos de avião caindo, eles estavam caindo sem muita explicação. Eles iam lá, faziam o ataque onde eles precisavam atacar e acabavam caindo com o avião, entravam com o avião voando no chão mesmo. E aí foi fazer um estudo e eles descobriram o seguinte: quando o piloto do avião fixava o olhar lá, sei lá, numa casa, algum lugar que ele tinha que metralhar ou bombardear, ele dava aquele mergulho, principalmente com as metralhadoras. Com bomba acontecia um pouco menos, mas o cara precisava dar uma mergulhada, atingir uma certa altura para alvejar o alvo. Ele acabava entrando no chão com um avião. E aí foram ver por que aqueles pilotos estavam fazendo isso, né? Porque eles estavam entrando com o avião no chão. E descobriram que o piloto fixava o olho dele no alvo. E aí ele voando, né? Dando lá o tiro, metralhando o lugar, ele ficava concentrado naquele objeto, naquele local. E aí, quando ele se dava conta, já era tarde demais para ele conseguir retornar. O cara concentrava no alvo, perdia a referência de altitude, perdia a referência do que estava acontecendo perto dele. E aí, quando ele se tocava, era tarde demais. E aí, é daí que vem, né, até o termo target fixation, fixação de alvo, que no português eu acho que fica melhor aqui pra gente, fixação do olhar. E qual que é o problema? Na moto, isso também acontece, porque quando você, de repente, um carro entra na sua frente, o que você faz? Você olha para o que está, não é o perigo, é natural do nosso corpo olhar para onde está o perigo. Se você vê um buraco, por exemplo, é natural do nosso corpo fixar, né, onde está o perigo, onde é aquilo que está chegando. E na moto a gente tem que evitar isso. Qual que é o problema? Quando você fixa seu olhar em alguma coisa, o seu corpo tende a ir para aquele local. Exatamente como os pilotos de avião, eles tendem a ir para o alvo que eles estavam alvejando. A gente também, se a gente fixar o nosso olhar em alguma coisa, a gente tende a ir para ele. Por exemplo, um buraco, se a gente, né, tiver um buraco na nossa frente, a nossa tendência é fixar no buraco, ou num pedestre, ou qualquer coisa que entre na nossa frente. E qual que é o problema disso? Quando você foca a sua visão num único ponto, você perde referência do que está acontecendo perto de você, ao redor de você. Lá no canal do YouTube tem um vídeo que chama Fechada no Trânsito, porque elas acontecem, cegueira mental. E é exatamente uma espécie de cegueira que você acaba tendo mesmo. Você olha tanto aquele objeto que tudo que está à volta desaparece. E aí você acaba não tomando a atitude que você deveria tomar. Nesse vídeo no canal tem dois exercícios muito distintos, mas que acabam mostrando a mesma coisa. O primeiro deles tem 4 motociclistas lá, se não me engano é um Papai Noel. Eu peço para você focar num deles e aí no fundo começa a ter um monte de movimento. E aí quando você foca num deles, os outros todos somem. O nosso cérebro faz com que eles desapareçam da nossa visão. E você pode escolher qualquer um, tá? Se você quiser fazer lá o teste, pode escolher qualquer um, vai, volta. Escolhe qualquer um deles, você vai ver que acontece a mesma coisa. Não é um truque do vídeo, nada. O nosso cérebro, como tem muito movimento e você está focado em alguma coisa, o nosso cérebro tira alguns elementos. Ele decide, ele seleciona o que é mais importante e no que ele tem que prestar atenção, que no caso é o que você está olhando. Um outro exercício que tem nesse vídeo, eu coloco lá uma plaquinha
No vídeo está passando um monte de moto, eu peço para você contar quantas motos tem. E aí eu não vou contar o que acontece não, mas vai lá, dá uma olhada que você vai perceber que algumas coisas na cena vão sumir durante o momento em que as motos estão passando. Então, isso é um fato, isso acontece e a gente tem que evitar essa fixação de olhar. E como é que a gente como é que a gente evita a fixação do olhar? Primeira coisa, quando a gente está andando com a moto, a gente tem que olhar mais longe, não o mais longe possível, mas uma certa distância, e não aqui perto. Se a gente olha aqui perto, a nossa chance de fixar o nosso olhar sempre aqui, ó, no comecinho aqui, aumenta. A chance da gente fixar o nosso olhar aqui aumenta muito. Então a gente tem que olhar o mais longe que a gente puder. Outra coisa, sempre que a gente for fazer uma curva, a gente tem que virar a cabeça. A gente tem que olhar com a cabeça e não só olhar com o olho. Então, se eu vou virar para a direita, eu não vou só virar o meu olho aqui para a direita. Eu vou virar a minha cabeça lá para o final da curva. Assim, eu vou fazer com que o meu corpo tende a ir para onde eu estou olhando. Então, eu vou usar desse fenômeno, né, da fixação, que faz com que a gente vá para onde a gente está olhando, ao meu favor. Então, se eu quero fazer a curva, eu vou olhar lá para a curva. Se eu quero desviar de alguma coisa, eu não vou olhar para o que está na minha frente, eu vou olhar para onde eu quero que a moto vá. Então, se tem um pedestre que acabou de entrar na minha frente, eu quero sair dele, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para lá. Então, isso facilita muito a gente se livrar, né, desse tipo de coisa. Uma outra coisa que ajuda muito também é a gente estar escaneando sempre o nosso olhar. Se você já aprendeu a parte que eu falo de 12 segundos, 4 segundos, para você olhar sempre no retrovisor, você vai perceber que não adianta só você olhar lá nos 12 segundos, você tem que estar com seu olho aqui, ó, fazendo a varredura, sempre de um lado para o outro, volta aqui mais perto, vai para frente, teu olho não pode parar por mais de 1 segundo ou 2 segundos em nada. Eu recomendo não parar mais de 1 segundo, em 2 segundos tudo bem, mais que isso, você já está fixando seu olhar em alguma coisa, você está perdendo informação. Outra coisa também, o nosso olho ele é algo perito, é algo fenomenal para detectar movimento. Se ele estiver em movimento e alguma coisa passar, ele vai detectar o movimento. Agora, se ele estiver focado em alguma coisa e alguma coisa passar, pode ser que ele não veja o movimento. Então, esse é mais um benefício de você estar escaneando lá na sua frente de um lado para o outro, aqui mais perto, lá na frente, de um lado para o outro, mais perto, para você conseguir enxergar qualquer movimentação que apareça no seu campo de visão. E uma outra coisa para você, de repente, evitar um perigo que entre na sua frente é você falar com você mesmo. Dar uma voz de comando. Por exemplo, entrou alguma coisa na sua frente, eu falo, desvia. Isso ajuda, isso ativa seu cérebro a executar a ação que você pretende tomar. Isso é uma coisa que demora um pouco para você conseguir fazer. Eu confesso que eu não sou craque nisso, já passei por algumas situações e a minha reação não foi falar, mas a gente tem que treinar. Sempre que a gente está fazendo os exercícios, aqueles exercícios que eu coloco no meu canal do YouTube para você treinar, faça vocalizando. Vai desviar? Desvia. Freia? Fala freia. Pegue o hábito de vocalizar tudo aquilo que você está fazendo. Dê ordens para você mesmo. Isso faz com que você tome atitudes, não fique parado, né? Que você trave, que você não faça nada. Quais os benefícios, né, de você não fixar o olhar? Não fixar o olhar, ele melhora a nossa atenção. Existe um estudo de 2 caras chamados Solberg e Matter. E eles dizem que a nossa atenção tem alguns subprocessos e eles se dividem em 6 subprocessos. E aí você vai ver que esses 6 subprocessos estão completamente inseridos na direção, seja de moto, seja de carro, seja lá do que for. Quando a gente está dirigindo alguma coisa, esses 6 processos de atenção, subprocessos na verdade, são muito ativos, são muito presentes ali. O primeiro deles é a excitação. A excitação, ela faz alusão ao nosso nível de ativação e nível de atenção. Quer dizer, se a gente está cansado, a gente está menos atento. E se a gente está com mais energia, a gente está mais atento. Eu já fiz um podcast falando sobre andar de moto cansado. Isso aqui tem ligação com aquilo lá também. Se você reparar, tudo na pilotagem defensiva
está relacionado, nada é um item isolado, você não consegue aplicar nada sozinho. O pessoal gosta muito de dicas no meu canal, dicas isoladas, e elas não sempre funcionam sozinhas. Você vai ver que elas precisam de um contexto para funcionar, e aqui é uma delas. Ó. Você vê que a excitação, que é um subprocesso da atenção, está relacionado se você está cansado ou se você não está cansado. O segundo subprocesso da atenção é a atenção focada. A atenção focada faz alusão à nossa habilidade para focar a atenção em um estímulo. O próximo subprocesso é a atenção constante. A atenção constante é a nossa habilidade para se concentrar em um estímulo ou uma atividade durante um longo período de tempo. Se você está lá dirigindo há muito tempo, pilotando sua moto há muito tempo, você está usando a sua atenção constante. A gente também tem a atenção seletiva, que é a habilidade para se concentrar em um estímulo ou atividade na presença de outros estímulos que desviam a atenção. Um outro subprocesso é a atenção alternada, que é a habilidade de alterar a atenção focada entre dois estímulos. Lembra lá no começo a segunda atenção focada, que faz a alusão à nossa habilidade de focar a atenção em um estímulo? Pois é, a gente consegue fazer com que essa atenção focada se divida em dois estímulos, que é a nossa atenção alternada. E aí tem a nossa atenção dividida, que é a habilidade para se concentrar ou prestar atenção a diferentes estímulos ao mesmo tempo. E aí você vai falar, tá, Fernando? Você falou um monte de tipo de atenção aí, entendi nada. Vou ser mais claro para vocês aqui em como isso afeta ou como está relacionado com a nossa atenção no trânsito. Quando a gente está dirigindo, a gente usa todos esses 6 subprocessos aqui que eu falei. Então, quando a gente está dirigindo, estamos quase que constantes usando todos os nossos processos de atenção. A gente tem que estar atento e a gente fica atento com a excitação. Nós temos que focar a nossa atenção nos estímulos da estrada. E aí? É a atenção focada que a gente está usando nesse momento. A gente tem que prestar atenção durante longos períodos de tempo, que é a atenção constante. Evitar distrações causadas por estímulos irrelevantes, que é a atenção seletiva, ou seja, para ficar um pouquinho mais claro, está lá dirigindo, está numa paisagem. Em vez de a gente prestar atenção no trânsito, a gente olha para a paisagem e esquece o trânsito. Aqui a nossa atenção seletiva ela não está muito boa não, porque o correto é a gente estar prestando atenção no trânsito. Você vai falar, pô, Fernando, é um saco, estou dirigindo moto, não posso nem prestar atenção na paisagem. Se você estiver preocupado com a sua segurança, eu recomendo você parar a moto, aí você observa a paisagem, encosta a moto, desce, tira foto, faz tudo que tiver para fazer, depois volta na moto e segue o caminho, porque um dos maiores índices de acidentes de moto não são com motoristas profissionais não. O pessoal acha que motoboy são os caras que mais sofrem acidente no trânsito, mas não são não. São os caras de moto que saem por lazer, por recreação. Então a gente tem que estar ligado que esse tipo de coisa pode afetar a gente. E aí, como eu falo, acho que eu já até falei em uns vídeos ou nos próximos vídeos que vão sair por aí, que a percepção do perigo é o primeiro passo para evitar. Então, se você sabe, quando você está andando na sua moto, existem coisas que vão te distrair, esse é o momento que você vai se ligar e falar, opa, estou distraído, deixa eu focar aqui minha atenção. E aí a gente precisa da atenção seletiva para isso. Outra coisa aqui é ser capaz de alterar a atenção ao passar de uma pista para outra, por exemplo, né? Ver os espelhos, ver quem está atrás, você está aqui, você está olhando para frente, de repente você tem que ver quem está atrás de você no seu retrovisor. Olhar aqui no ombro, ver quem está passando perto de você. Todas essas coisas você está desviando a sua atenção, está tirando a atenção lá da frente para olhar no retrovisor o que está lá atrás. Então a sua atenção está sendo alternada entre o que está na frente e o que está atrás. E essa é uma atenção fundamental, é uma das melhores, das que você mais usa, da que mais pode te salvar, é você ser capaz de alternar a sua atenção. Porque se você olha só no que está lá na frente e esquecer do que está atrás, alguma coisa pode chegar, pegar e você não vê. Tem uma moça que trabalhou com a minha mãe, que ela morreu assim na estrada.
Ela foi sair da estrada, ela só olhou o que estava na frente, não tinha carro, não tinha nada, ela precisava entrar para a esquerda. Era uma pista simples, essas vicinais de cidade pequena, que vai de uma cidade para outra. Ela simplesmente deu a seta, reduziu e foi entrando para a esquerda porque não vinha ninguém na frente dela. Só que atrás dela estava vindo um caminhão. E aí, infelizmente, o caminhão, quando percebeu que ela estava devagar, saiu para a esquerda para ultrapassar e ela foi junto para sair, para atravessar a pista. E aí, infelizmente, ela faleceu no local. Isso faz uns 8 anos, mais ou menos, que aconteceu. Infelizmente, teve essa fatalidade porque essa moça não estava preparada, não estava ciente de que esse tipo de coisa precisava acontecer. Ela precisava lá no retrovisor, ela precisa saber o tempo todo o que aconteceu no retrovisor. Infelizmente, ela veio a óbito. E o último aqui processo é ser capaz de realizar todas essas ações necessárias para dirigir, usando os freios, usando o acelerador, mudando de marcha. E isso tudo a gente faz com a nossa atenção dividida, porque você está de olho em tudo que está acontecendo e ainda está na moto aqui acelerando, trocando de marcha, freando, fazendo tudo o que precisa. Então são 6 processos e você viu que esses 6 processos estão muito ligados, subprocessos na verdade, são 6 subprocessos da atenção e eles estão muito ligados na pilotagem de moto. E quanto mais você tiver ciente desse tipo de coisa, você não precisa ser perito, você não precisa saber de cor, não precisa lembrar disso aqui se você não quiser. Você não vai precisar saber disso para estar em cima da moto, mas se você souber disso, você vai estar presente para os perigos e aí você vai conseguir evitar. Esse é um detalhe muito simples de não fixar o seu olhar em nada por muito tempo, melhora significativamente a condução. Exatamente, eu anotei aqui uma frasezinha aqui para falar para vocês, que é isso mesmo, né? O detalhe é muito simples. Não fixar o seu olhar. Não fixar o seu olhar melhora muito a sua pilotagem. É uma coisa simples, você não aprende em lugar nenhum isso aqui. Se você não for atrás de saber isso aqui, você não vai aprender. Isso aqui não está na autoescola, isso aqui eu nunca vi em lugar nenhum. Eu tive que pesquisar, ir atrás, quando eu estava aprendendo essas coisas de pilotagem de moto, eu vi um cara falando e tal, beleza, não fixou o olhar. Mas e aí, por quê? Eu sou um pouquinho mais curioso, aí eu fui atrás de saber, o que acontece? Aí eu descobri, lá atrás da Segunda Guerra Mundial e tudo que eu contei aqui para vocês, o que é essa fixação de olhar e como um negócio tão simplesinho, é só você não parar seu olho em um segundo por nada. Olhou aqui, olhou ali, olhou aqui, olhou ali. Essa coisa tão simples faz com que você capte muito mais o que está acontecendo em volta de você. Então, chegamos aqui ao final do nosso podcast, eu nem sei quanto tempo deu. Deu 20 e pouquinhos minutos, mas está tudo certo. O importante é eu transmitir a mensagem, não quero me alongar muito, ficar um vídeo chato, maçante. E eu espero que você curta esse vídeo se você estiver vendo no YouTube, compartilha com seus amigos que andam de moto. Se você tiver Spotify, vai lá no Spotify, que nós estamos no Spotify também. Facebook, Instagram não olho tanto, Instagram está parado, mas se você quiser falar comigo pelo Instagram é o modo mais fácil, manda um direct lá, você vai conseguir falar muito mais fácil comigo. Então, é isso aí, eu sou Fernando Gomes e aqui eu discuto assuntos importantes para você nunca mais sofrer um acidente de moto. Espero que você tenha gostado do vídeo, um abraço e até o próximo podcast.